Salve Deus, meus irmãos, salve Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve nosso patriarca São José e salve os 5 irmãos maiores. Então, vamos continuar nossa conversa, nosso bate-papo a respeito de mediunidade que nós iniciamos na semana passada. Vale a pena lembrar que algumas questões que foram ditas no nosso estudo anterior, no nosso bate-papo anterior, que foi falado sobre a missão dos médiuns, ou seja, o mediunato. E isso é uma das questões mais importantes, porque diz respeito às suas atividades como médium, suas atitudes, seus procedimentos. Então é de grande importância que nós tenhamos isso como uma meta na nossa vida mediúnica e espiritual. E outra é que é uma questão muito importante quando a gente considera que o planeta Terra é um planeta onde nós temos o maior número de habitantes, digamos assim, no plano espiritual, e uma parcela reduzida no plano material. Então, a característica dos habitantes do planeta Terra são planetas espiritual, onde nós temos o maior número de irmãos no plano espiritual. E seria um contrassenso, só lembrando que nós já falamos isso, que não houvesse comunicação entre esses dois planos, o plano espiritual e o plano material. Isso vem sendo uma grande, um ponto de questão muito construtiva para ser discutida, em função de que o materialismo toma conta do planeta Terra e acaba que o pensamento predominante é o do plano encarnado. Então, segundo o nosso ponto de vista, porque nós estamos na matéria, então nós observamos isso com maior intensidade do que o plano espiritual. Bom, então, baseado nisso, mediunidade é tratada ao longo de toda a existência do homem, desde quando ele começa a raciocinar, como uma questão bastante melindrosa. Primeiro, por conta de que o plano material não impede que haja essa conexão com esse plano espiritual. E segundo, porque isso durante muito tempo foi tratado como algo sobrenatural, algo maravilhoso, miraculoso. E isso faz com que desperte nas pessoas, nos espíritos encarnados, uma certa, digamos que, curiosidade, um certo, oh meu Deus, uma coisa do outro mundo, que não seria do mundo da Terra, digamos assim. Então, tudo que é sobrenatural causa um certo espanto, um temor até em algumas pessoas. Pois bem, tirando isso tudo de lado, é muito comum a comunicação entre esses dois planos, porque o plano espiritual e o plano material havera de se comunicarem, para que ocorresse o equilíbrio no planeta, porque senão não haveria necessidade de o espírito se encarnar e o processo evolutivo do espírito não se daria. Então, tudo isso diz respeito a essa relação mediúnica, porque os médiuns, eles, quando encarnados, eles usam essa faculdade para se comunicar com o plano espiritual e proceder o processo evolutivo dele quando encarnado. Pois bem, e então, uma das questões bastante discutidas e bastante abordadas é como se dá
essa comunicação. Essa comunicação, normalmente, ela se dá através de uma coisa que muito tempo atrás vem sendo falada. E se dava esse nome antes de chamarmos de momento mediúnico. Era o transe. O transe mediúnico. O transe é uma alteração uma alteração de consciência caracterizada pela ausência da percepção do meio ambiente. O médium, ele entra num processo mental onde ele, até certo ponto, num determinado grau, ele perde a consciência da percepção do meio ambiente. E existem também aqueles que são médiuns e não perdem essa percepção. E isso pode causar mudança de comportamento, que normalmente esse transe mediúnico se dá por estímulos sensoriais e psicológicos, que faz com que o médium se transporte para um estado de ampliação de consciência onde permita essa conexão com esse plano espiritual através do corpo mental dele. Isso mais tarde nós vamos ver como é que acontece esse processo de comunicação. Mais lá para frente um pouco, quando formos falar sobre os corpos que compõem o espírito. Pois bem, então o transe é esse momento em que se dá a comunicação. E ele se dá no mental. Nunca, em hipótese alguma, o espírito deixa de fazer parte do corpo para o espírito comunicante entrar no corpo do médium. Isso não existe. A comunicação é mental. É no corpo mental onde se dá essa conexão. É como se fosse uma antena. Então, esse transe mediúnico, esse momento de comunicação, ele se dá dessa forma. O espírito, em certos casos, ou ele adormece, ou ele fica semi-adormecido, ou ele fica em estado de vigilância, normalmente. Então, esses três tipos de médiums, eles são caracterizados de acordo com a forma como o momento mediúnico se dá. E esse momento mediúnico que se dá, essas três características, esses três tipos, são chamados de médiuns conscientes, médiuns semiconscientes e médiuns inconscientes. Pois bem, então vamos ver o que cada um significa. Médium consciente é aquele que está no seu pleno estado de alerta. Ou seja, a comunicação se dá com ele num estado normal, como se nós estivéssemos conversando aqui e o espírito aqui do lado falando para ele interpretando o irmão. E às vezes até mesmo no processo de concentração, o irmão se comunica através do médium, sem que ele esteja inconsciente. Ele está presente no corpo, não está adormecido, não entrou nem em um estado de perda de mental, perda da percepção do meio ambiente. Então, esse médium consciente, ele interpreta e deixa fluir através dele a comunicação. Isso é muito comum na casa e até os irmãos aconselham que seja da melhor forma. Essa é a melhor forma de trabalho dentro da casa. Os médiuns semiconscientes são aqueles que, por momentos, entram em estado de perda momentânea ou parcialmente da percepção do meio ambiente. Isso acontece muito nas psicografias. Há essa semiconsciência, em função de ser um
tipo de mediunidade mecânica e exige o controle parcial do irmão mental através dos movimentos do médium, então ele fica normalmente semiconsciente. São momentos em que ele dispõe o braço, o membro que vai ser utilizado na hora da comunicação e permite com que o irmão utilize dos movimentos do médium. E lembrando que a psicografia também pode acontecer com médiuns conscientes, mas ela é muito mais, acontece com muito mais facilidade com os médiuns mecânicos. E os médiuns inconscientes são aqueles que perdem a percepção do ambiente em que eles se encontram. Ou seja, eles como se dormissem e a mediunidade se procede. Então são esses 3 tipos de mediunidades que acontecem no planeta, no nosso planeta, e conosco nos nossos trânsitos mediúnicos. E na casa nós temos perfeitamente esses três tipos de mediunizações. Agora, tem uma série de questões que envolvem esse processo, esse tipo de transe consciente, semiconsciente e inconsciente. Em alguns deles, nós temos algumas vantagens e outras desvantagens. Quando nós falamos em vantagens, vou enumerar as vantagens de ser um médium consciente. As vantagens de ser um médium consciente na casa é que você tem uma relação muito direta e perceptiva com o espírito comunicante. Ou seja, como se você discutisse aquilo que você permite que o espírito faça. Ou seja, isso daí é uma arma muito grande e muito eficaz contra espíritos zombeteiros, que chegam e não vão pegar o irmão desprevenido, porque vão, até certo ponto, no plano espiritual, conversar com o irmão e saber as reais intenções deles, perceber, inclusive, a vibração energética do irmão. Então, essa é uma característica, uma vantagem muito grande do médium consciente. Principalmente quando ele está numa casa de respeito, numa casa onde se tenha um princípio de trabalho de mediunização com Cristo, ou educação mediúnica com Cristo. Isso é perfeito e é uma das características mais necessárias para que se desenvolva o trabalho com mais agilidade, com mais dinâmica, com uma série de especificações que podem haver em relação a uma partilha do trabalho, uma parceria do trabalho com o plano espiritual. Já o semiconsciente, voltando aqui ao consciente, a desvantagem principal do médium consciente, ela está ligada diretamente a uma palavrinha que resume procedimentos difíceis dos médiuns, como, por exemplo, o animismo. O animismo é uma manifestação de vidas anteriores do próprio médium. Então, muitas vezes o médium está expressando um caso, uma situação acontecida numa vida anterior e está pensando que ele está mediunizando um irmão. Então ele só está tirando de si uma situação vivida num momento anterior. E isso pode influenciar, inclusive, nos processos mediúnicos, quando o médium é consciente.
quando ele percebe que o irmão, por atitude ou procedimento, e aí a moral do médium é muito importante nesse momento, ele interfere na comunicação. Então isso é uma desvantagem. E pode ser também considerado uma vantagem quando ele interfere para corrigir um processo, digamos que equivocado, do irmão comunicante. Então, dentre as vantagens e desvantagens, o médium consciente tem mais vantagens do que desvantagens. O semiconsciente, ele é um meio termo, onde o irmão percebe medianamente o meio ambiente, e isso faz com que seja uma desvantagem para ele, porque ele acaba perdendo alguns detalhes da comunicação que ele promoveu, ele permitiu que acontecesse. E isso não é bom, porque o esquecimento não traz um aprendizado para ele, principalmente em situações onde acontecem, por exemplo, os diálogos fraternos. Nos diálogos fraternos é um aprendizado muito grande para o médium e para o espírito comunicante e para o irmão que está trabalhando com os dois. Esse processo de semiconsciência, quando o irmão não percebe o aprendizado que ele pode ter com o irmão comunicante, torna-se difícil para a evolução dele até certo ponto. Porque ele vai perder a oportunidade de mais uma experiência a ser vivida. E quando que a mediunização, ela permite que você absolva experiências que os irmãos comunicantes trazem do plano espiritual, da vida espiritual. E quando isso não acontece, essa absorção das experiências não tem uma validade evolutiva, porque o processo não trouxe nada para o irmão. E, por último, nós temos o médium inconsciente. Muitos têm uma verdadeira obsessão por ser um médium inconsciente, porque acha que são os médiuns mais genuínos, digamos assim. Lê do engano. Isso não tem qualquer glamour nisso. Isso faz parte de uma missão ou de um processo necessário para que aconteça daquela forma, mas não é vantagem. Não é vantagem quando o objetivo é viver as experiências. E a grande parte de todos os médiuns necessitam viver as experiências espirituais. Um médium inconsciente, ele praticamente não vive as experiências que são trazidas pelos médiuns. A exemplo disso, porque o irmão acaba não percebendo nada a respeito do que aconteceu naquele momento mediúnico. Ele não tira qualquer experiência vivida. Então ele fica mais à mercê dos irmãos espirituais do que do seu próprio autocontrole. Então, para que isso, quando há necessidade de acontecer uma mediunização inconsciente, é quando há uma necessidade muito premente para que isso aconteça. Um exemplo de algumas missões mediúnicas onde não deve haver interferência do médium e por conta das condições e das particularidades da mediunização ou da comunicação, então é preciso que seja de forma inconsciente. Mas isso exige todo um preparo para que isso aconteça. Do contrário, e aí nós estamos falando de mediunizações do bem e mediunizações, a gente pode atribuir mediunizações do mal ou negativa.
onde os irmãos espirituais desorientados, desequilibrados, fazem joguete com esses médiuns inconscientes. Derrubam no chão, fazem com que eles façam as suas vontades, enfim, vontades que já não mais dizem respeito à vida espiritual, e até para fazer o mal para as pessoas. Então, um médium inconsciente serve muito mais de joguete para estes irmãos do que para uma boa, uma comunicação construtiva, uma comunicação que permita uma educação e tenha bons fluidos. Mas isso é comum acontecer. Digamos que no plano do mal, onde os espíritos são jogueteiros, eles normalmente têm essa necessidade de fazer com que o médium seja inconsciente, para que eles se sirvam dele como massa de manobra. E isso não é interessante para o médium, primeiro porque ele vai sofrer as consequências que virão depois e ser instrumento de situações negativas para os seus irmãos. Isso tudo, essas observações que devem ser feitas com relação à mediunização, para casa, ela é necessário, e o Dr. Ralph sempre fala isso, que a mediunidade requisitada a ser um requisito básico para casa é a mediunidade consciente. No máximo, uma semi-inconsciência, porque assim evita de que o trabalho dos médiuns do plano espiritual seja redobrado na hora do controle das atividades. E como as atividades da casa são muito práticas e exigem resultados efetivos, há que se tenha um controle muito grande sobre essas comunicações. Por isso que elas não se adota, há algumas exceções, por isso que não se adota na casa um grande número de médiuns inconscientes. Não é uma prerrogativa para a casa ter médiuns inconscientes, por questões de praticidade dos trabalhos e da dinâmica com que se desenvolve as atividades da casa. Então, meus irmãos, hoje fica essa segundo assunto nosso sobre mediunização, que é os tipos de transe mediúnico, consciente, semiconsciente e inconsciente. No nosso próximo encontro nós vamos aprofundar um pouco mais, vamos falar sobre os tipos de médiuns, no que diz respeito à mediunidade. Então nós vamos falar sobre os médiuns de mediunização inteligente e a mediunização de efeitos físicos. Então, aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Obrigado e estou disponível para conversarmos no próximo dia do encontro da live. Obrigado, obrigado, obrigado.